Capítulo 31, eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Carla, que tão gentilmente recordou-se de mim, fez o convite para estar com as irmãs nesta noite, e eu glorifico a Deus porque é Ele quem prepara todas as coisas. Deus preparou esta noite, nós estamos aqui por causa dele. Servir a Jesus é bom. Provérbios capítulo 31, nós vamos ler a partir do versículo de número 10, enquanto você localiza. Preciso dizer que nessa noite eu trago a bênção do meu pastor. Eu sirvo a Jesus ali na Nebraska, Vila Fucuia. Meu pastor é o pastor Marcos Cabral, ele me abençoou para estar aqui essa noite. Na ocasião, não foi possível a minha família estar, está acontecendo uma reunião de obreiros nesse exato momento em nossa congregação, mas meu pastor já veio me abençoar para estar aqui com vocês. Você encontrou Provérbios capítulo 31? Diga eu encontrei? Eu encontrei. Eu quero ler junto com a igreja a partir do versículo 10. Está escrito assim: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho, e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Ela é como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Examina uma herdade e a adquire. Planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Cinge os lombos de força e fortalece os braços. Prova e vê que é boa sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam a roca. Abre a mão ao aflito, e ao necessitado estende as mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e os vende, e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são as suas vestes. Ela ri do dia futuro. Abre a boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Ela olha pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e louvem-na nas portas das suas obras. Você pode repetir o versículo 25 antes de tomar assento, todos juntos? O versículo 25 eu conto até 3, 1, 2 e 3. A força e a honra são os seus vestidos, e se alegrará com o dia futuro. Glória a Deus. Tome seu assento. Mantenha a sua Bíblia aberta e o seu coração também.
advertências constantes nesse livro sagrado, nós descobriremos que não foi apenas Salomão que escreveu esses provérbios, mas existem também outros autores por detrás desses conselhos. Alguns desses autores, inclusive, nós sequer conhecemos o nome, como o capítulo de número 31, que foi o que fizemos a leitura nessa noite. O que fica claro ao ler o livro de Provérbios é que o Espírito Santo vai inspirar o coração desses servos de Deus para dar para nós conselhos práticos de como viver a vida debaixo do sol, de como viver a vida do lado de cada eternidade. Sobretudo aqueles que temem ao Senhor. Note que o temor ao Senhor é um dos temas centrais do livro de Provérbios. É como se em toda a escrita do livro, o proverbista vai apresentar para nós a ideia de termos caminhos distintos. E por causa do temor que temos para com o Senhor, nós devemos sempre escolher o caminho da sabedoria. Por causa do temor que temos para com o Senhor, vamos agora fugir do caminho mau, fugir daquilo que não agrada a Deus. É óbvio que dentro dessa ilustração ainda de dois caminhos, que é muito presente no livro de Provérbios, nós vemos a maneira em que o autor vai apresentar para nós não apenas a existência de dois caminhos, como também o destino final diante do caminho que foi escolhido por nós. O que fica claro é que debaixo do sol, ou do lado de cada eternidade, todos nós somos livres para fazermos escolhas, mas nenhum de nós é livre das consequências dessas escolhas. No livro de Provérbios, essa ideia de um caminho que leva à morte, um caminho que leva à vida, vai ser muito comum e vai chamar muita atenção da gente. Mas não é apenas sobre o temor do Senhor ou sobre a sabedoria que o proverbista irá escrever. Há um outro tema muito presente nesse livro, ou por que não dizer, há uma figura muito presente no livro de Provérbios. Quando nós lemos Provérbios, essa reunião de conselhos, essa reunião de advertências, precisamos ter em mente que esse livro é um livro de sabedoria. E de repente, o escritor vai apresentar para nós uma figura que nós conhecemos muito bem. A imagem da mulher dentro do livro de Provérbios é sempre uma ideia ou uma figura que se repete. Mas que mulheres são essas? O proverbista vai destacar, sobretudo do capítulo de número 2 até o último capítulo, ou melhor, até o penúltimo capítulo, a imagem de mulheres que não escolheram o caminho da virtude. Mulheres que não escolheram o caminho da sabedoria, mas pelo contrário, foram na contramão daquele que deveria ser o objetivo delas, agradar ao Senhor e se desviar do mal. No livro de Provérbios nós temos, por exemplo, uma figura apresentada para nós muitas vezes, que é da mulher adúltera. Capítulo de número 2, capítulo de número 5, capítulo 6 e capítulo 7. A mulher adúltera vai quase se tornar uma figura central nesse livro. E quem é essa mulher? A mulher adúltera é retratada como alguém que, por causa da sua persuasão, ela consegue desviar os homens do seu caminho. Ela consegue tirar aqueles que amam a Deus do caminho de obediência, por causa de uma sedução que é extremamente traiçoeira, enganosa e destrutiva. Essa mulher adúltera consegue arrastar muitas pessoas para o inferno. Mas não é apenas da mulher adúltera que o proverbista irá escrever. Há uma outra figura representada nesse livro e nós também conhecemos muito bem. A Bíblia vai apresentar para a gente a imagem de uma mulher tola. Provérbios capítulo 14, sem sombra de dúvida, é um dos textos que nós mais conhecemos. E por que não dizer que nós mais nos enxergamos por diversas partes da nossa vida. Mas não é apenas o capítulo 14, o capítulo 9, 12 e 21, também vai trazer para nós essa mulher que não tem sabedoria. Essa mulher que não tem juízo. E o proverbista vai dizer que aquela que consegue ter sabedoria, ela vai
o que me chama a atenção ao olhar para a figura da mulher tola no livro de Provérbios é que essa mulher tola não é apenas uma mulher sem sabedoria. Afinal de contas, prego para mulheres e também para homens, os irmãos vão de concordar comigo, que durante a vida não são poucos os momentos em que nós agimos de modo impulsivo, em que nós não vamos refletir antes de falar, refletir antes de tomar uma decisão, e por que não dizer, inúmeras vezes ao longo da vida, tanto homens quanto mulheres, nós não agimos de modo sábio. Mas o que a Bíblia está apresentando para nós como tola não é a ideia de alguém que tomou uma decisão de modo precipitado. Não é a ideia de alguém que falou de modo tolo, mas que logo depois colocou a mão sobre a sua consciência, refletiu sobre os seus atos e reconheceu a sua ignorância. Não. Momentos tolos ou momentos de tolice, acredito que a maioria dos que aqui estão já viveram. Mas a Bíblia vai apresentar para nós essa figura de mulher tola como uma mulher que não apenas não tem sabedoria, mas rejeita a sabedoria. É a mulher que não ouve conselhos, é a mulher que não quer ser dirigida, nem mesmo pela própria palavra de Deus. É uma mulher, e aqui eu aplico também aos irmãos que estão aqui presentes, mas é alguém. É a figura de alguém que rejeita a sabedoria e quer agir segundo os seus próprios princípios, segundo os seus próprios ideais, e na maioria das vezes, como resultado de sua tolice, ela consegue destruir tudo aquilo que ela coloca em suas mãos. A Bíblia vai apresentar para a gente essa mulher tola. E o desejo do coração de Deus ao apresentar para a gente essa mulher, sem sombra de dúvida, é que nós possamos nos afastar do caminho da tolice. Irmã Luana, quando eu leio Provérbios, eu mais me enxergo na tolice do que na sabedoria. Deus nos trouxe aqui nessa noite, porque o Senhor nos deu a missão de edificar, de construir, de levantar uma família para a glória do nome dele. Mas não é só mulher adúltera e nem tampouco não é só mulher tola. Há no livro de Provérbios a imagem também muito frequente da mulher briguenta ou da mulher rixosa. Você lembra dela? O proverbista cita no capítulo 19, capítulo 21, capítulo 25 e também no capítulo de número 27. Uma mulher que não tem apenas o seu temperamento, uma inconstância muito grande, mas uma mulher que tem uma incapacidade de viver em paz. Você conhece alguém assim? Alguém que busca motivos para reclamar. Alguém que busca motivos para ter de que se queixar. Se não tem problema, ela cria um só para ter o prazer de reclamar. Só para ter o prazer de abrir a boca em murmuração. E a Bíblia vai dizer que é melhor viver em um canto isolado do que viver em um ambiente onde só tem briga, do que viver em um ambiente onde só tem discussão, em um ambiente onde não tem paz. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Se existe um lugar que está moldando a vida dos nossos filhos, se existe um ambiente que vai moldar a vida da próxima geração, esse ambiente não é o tempo das nossas igrejas, mas esse ambiente é o ambiente das nossas casas. E é por isso que Deus nos trouxe aqui para dizer: a minha casa e na tua casa será um ambiente de paz, em nome de Jesus. O proverbista continua nessa apresentação sobre as mulheres, falando também de uma mulher que é vazia, de uma mulher que é fútil, de uma mulher que a única coisa bela que ela tem é a sua aparência, porque ela não tem essência. Note que no livro de Provérbios há sempre um destaque meio que negativo acerca das mulheres. Eu citei aqui alguns exemplos de mulheres que aparecem em todo o texto bíblico e que nós conhecemos esses exemplos às vezes por causa das nossas próprias práticas. Mas esse livro não termina assim. Não termina apresentando apenas uma mulher tola, uma mulher briguenta. Não termina apenas apresentando uma mulher fútil, uma mulher adúltera. Mas o livro termina de um modo esplêndido, trazendo para nós um poema, trazendo para nós uma linguagem poética,
mulher diferente. A imagem de uma mulher que teme ao Senhor. A maior beleza que ela possui. O maior tesouro que ela tem. Todas as suas características que serão citadas dentro desse capítulo, em todos esses versos. Da maior delas e aquela que está sobressalente às outras, é o fato dessa mulher temer ao Senhor. Olhe para mim, receba o que vem do altar de Deus nessa noite de sábado. Oh, aleluia! A maior riqueza, o maior tesouro que eu e você possuímos é temermos a Deus e nos desviarmos daquilo que é mal. Aleluia! Note que o temor a Deus é algo que não dá para ser quantificado. Não existe uma balança que pese a quantidade de temor que há nos nossos corações. Não há nenhum tipo de régua que consiga medir o tamanho do nosso temor a Deus. Mas ao ler esses versos, e note que o autor desse capítulo traz para nós, em uma linguagem alfabética, isso é, ele vai pegar o alfabeto hebraico em cada uma das letras do alfabeto, ele usa para fazer um elogio à mulher virtuosa. Ele usa cada uma das letras que ele conhecia para fazer um elogio à mulher que temia e que teme ao Senhor. Isso é lindo demais. Porque em um cenário onde as mulheres têm o dom e que podem conseguir destruir, a Bíblia vai terminar o livro dizendo: aquelas que não temem destroem, mas as que temem constroem. Aquelas que não temem são briguentas e iracundas, mas aquelas que temem, elas fazem bem e não mal todos os dias da sua vida. Oh, aleluia! Eu sei que Provérbios 31 traz para nós que somos mulheres um peso muito grande. Principalmente de apresentar para nós uma figura inalcançável. Olhar para Provérbios 31 é ver características, é ver habilidades, é ver qualidades de uma mulher que nós só de tentarmos chegar perto dela já nos cansamos. Parece que o dia dessa mulher não tem 24 horas. Parece que o dia dessa mulher rende muito mais do que o nosso. Olhando principalmente para o número de atividades que o texto vai destacar para nós ao lermos o texto na íntegra, como fizemos nessa noite. Mas a bem da verdade é que a figura da mulher de Provérbios 31 não vem para dar a nós um padrão inalcançável, mas vem para ser para nós um modelo. Vem para ser para nós um exemplo. Em cada uma dessas características, em cada uma dessas virtudes apresentadas no texto bíblico, o que Deus está dizendo é: dá para nós sermos melhores sim. Dá para a gente se esforçar em temer ao Senhor. E no meio desse temor, a nossa vida vai sendo moldada por Ele. E no meio desse temor, as nossas vidas vão sendo transformadas por Ele. Por quê? Porque não há temor sem uma vida prática. Não há obediência à lei de Deus sem viver na prática a fé que eu confesso. E sabe por que Deus nos trouxe aqui nesse sábado? Porque o Senhor sabe, tem uma casa para a gente edificar. Tem uma família para a gente construir. E Deus vai nos ajudar nessa tarefa e nessa missão em nome de Jesus. Passaríamos aqui, acredito que a noite inteira. Passaríamos aqui talvez alguns dias de conferência para discorrer em cada uma das habilidades presentes no capítulo 31. Mas eu quero destacar uma habilidade em especial. Habilidade essa que, na minha opinião, ao ler o texto, talvez era a habilidade principal dessa mulher. Olhe para mim, por favor. Entenda que a mulher de Provérbios 31 é um modelo. A mulher de Provérbios 31 é um exemplo. E ela é uma mulher que já estava à frente do seu tempo. Por quê? Porque ela não apenas se dedica às tarefas domésticas, que era o praxe usual dos seus dias, mas é uma mulher que se torna e se apresenta como uma empreendedora. É uma mulher que se apresenta como uma microempresária. É uma mulher que se apresenta como uma comerciante. É uma mulher que se apresenta como alguém
mulher que o texto faz questão de repetir. Isso é, algumas dessas atividades que ela faz, uma delas, o texto fala mais de uma vez. E é sobre essa característica que eu vim pregar nessa noite. Eu vim pregar sobre a mulher virtuosa costura. Irmã Luana, não entendi. Vou dizer de novo. Deus nos trouxe aqui para dizer para mim e para você que o Senhor nos deu a missão de costurar o nosso futuro. Vou falar de novo, só metade deu glória. Vou falar de novo porque eu estou numa Assembleia de Deus para todo mundo dar glória e glória. Deus nos deu a capacidade de costurar o nosso futuro. Irmã Ana, não entendi, você começa a entender a partir de agora. Olhe para o texto, por gentileza, no seu versículo de número 13. A Bíblia vai dizer que essa mulher, dentre tantas as habilidades, como já citei, dentre tantas as atividades, essa mulher vai também se esforçar no ofício da costura. E eu preciso da sua atenção para entender que naqueles dias se esperava que todas as mulheres soubessem costurar. Afinal de contas, o mercado de roupas não era como é nos dias atuais. Não havia uma loja de magazine em cada esquina. Não havia o e-commerce, você não comprava seus vestidos, suas saias pela internet. Não tinha isso. É por isso que, por causa das roupas serem um bem tão precioso, a habilidade da mulher em costurar para fazer ou mesmo para remendar as roupas da sua família era uma atividade ou era uma habilidade necessária para todas as mulheres. Olhe para o versículo de número 13. A Bíblia vai dizer que essa mulher busca lã. A Bíblia vai dizer que essa mulher busca o linho. E ela trabalha de muito boa vontade com as suas mãos. O que a Bíblia está apresentando aqui para a gente é a primeira etapa na atividade da costura. Diga comigo, primeira etapa. Irmã Luana, qual é a primeira etapa? É justamente buscar a matéria-prima, a fim de que depois a roupa fosse feita. Mas antes havia um trabalho, e eu te digo qual. Ela ia em busca da lã, ela ia em busca do linho, seja essa matéria-prima de origem animal ou vegetal. Na maioria das vezes eram os maridos que cuidavam dos animais, entregavam às mulheres. Agora a lã, eram os maridos que iam para a agricultura e entregavam para as mulheres o linho. E o texto diz que ela vai em busca dessa matéria-prima. Mas talvez você me ouvindo dizer que essa era uma atividade necessária para as mulheres daquele tempo, você se pergunte, mas quem ensinava essas mulheres a costurar? Havia uma escola de modelismo, havia um curso de corte e costura. Quem é que ensinava essas mulheres a atividade? E eu te explico. Elas aprendiam em casa, com as suas mãos. As mães tinham a obrigação e o dever, assim como os pais. Olhe para mim, por favor. Os pais ensinavam os meninos as tarefas do lado de fora. E as mães ensinavam as meninas das tarefas do lado de dentro. Não havia ociosidade dentro de uma casa, dentro de uma família judaica. O que havia eram pessoas cheias de atividade. E eu descubro que a atividade da costura era uma das tarefas, uma das atividades que as mães passavam para suas filhas. Eu não sei se você já reparou, mas todos nós, mesmo que de modo inconsciente, trazemos conosco heranças que nós recebemos das nossas mães. Todas nós, ainda que não queremos ou ainda que gostemos disso, trazemos para a nossa vida heranças, presentes que nós herdamos tanto da figura materna quanto da figura paterna que nós tivemos, seja mãe e pai ou avô e avó. Eu não sei com quem você foi criado. Mas a bem da verdade é que quando eu olho para a Bíblia dizendo que essas meninas, elas aprendiam com as mães, eu descubro que há aqui um peso muito forte sobre a herança que um dia a gente recebeu. Afinal de contas, nem toda a herança é positiva. Nem toda herança ou lição que a gente recebeu dos pais foram algo que somaram como para nos ajudar a construir uma vida de temor ao Senhor. Talvez você veio de um lar, de um jugo desigual. Talvez você veio de uma família desestruturada.
Talvez você cresceu em um lar onde não havia boas referências. As pessoas viviam numa prática de pecado e toda a sua mente é confusa até os dias de hoje por não saber o que é autoridade, por não saber o que é honra, por não saber o que é princípios. Deus te trouxe aqui nessa noite para te explicar algumas coisas. Existem atitudes nossas hoje que nada mais são do que reflexo de atitudes dos nossos pais, que nada mais são do que reflexos de herança que nós recebemos na nossa criação. Existem práticas nossas hoje. Tem gente que diz: eu queria ser diferente, mas quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, eu já me expressei dessa forma. Sabe por quê? Porque isso a gente herdou. Talvez você cresceu em um lar com tantas brigas, talvez você cresceu em um lar com tantas discussões, que hoje você trouxe para tua casa essa normalidade. Acha que discutir é normal, que brigar é normal, acha que um falar mais alto do que o outro é normal. Por quê? Porque foi assim que você foi criada. Mas eu vim aqui, oh aleluia, com uma mensagem de Deus no coração de alguém. Você pode não ter vindo de uma família perfeita, você pode não ter vindo de uma família estruturada, você pode não ter vindo de uma família que honrava o Senhor, mas a tua família a partir de hoje vai ser diferente. A tua família a partir de hoje vai caminhar diferente em nome de Jesus. Você já viu quanto a herança pesa sobre nós? Às vezes, de modo inconsciente, você se pega com os mesmos trejeitos, com a mão na cintura do mesmo jeito, usando as mesmas frases, e o pior, repetindo coisas que você não gostava, mas você faz por quê? Por causa da herança recebida. A bem da verdade é que não é só heranças ruins que a gente recebe. Graças a Deus que tem gente também que me ouve aqui nessa noite, que foi criado em um lar de muita harmonia, que foi criado de um lar onde o amor imperava, um lar onde pais beijavam os filhos, onde os filhos honravam e respeitavam os seus pais, e glória a Deus por isso. Só que eu descobri sobre a herança, eu aprendi que assim como tem pessoas que recebem heranças negativas e conseguem romper com esse ambiente, existem pessoas que recebem boas heranças, mas não dão ouvidos aos conselhos que receberam. Mamãe ensinou a orar, papai ensinou a vir para a igreja, mas a pessoa decidiu trilhar um outro caminho. Isso é, tem gente que aprende o certo e quando vai fazer, faz o errado. E tem gente que aprendeu o errado, mas por causa do que Cristo fez por você, age de modo certo. Eu não sei qual é o seu caso, mas eu sei que hoje o Senhor está aqui para dizer: eu quero limpar o teu coração, e que a partir de você possa ser diferente. Os nossos filhos, eles não olham só para aquilo que a gente fala, mas eles olham principalmente para aquilo que a gente faz. Os nossos filhos não olham somente para os conselhos que damos a eles, mas eles olham principalmente para a vida que eles veem a gente vivendo. A Bíblia vai dizer que essas meninas aprendiam a arte da costura com as suas mães. E olha para o texto, a mulher virtuosa, ela teve um bom exemplo. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela trabalhava de boa vontade. Não é apenas o que eu faço, mas é como eu faço. Vou dizer de novo, não é apenas o que eu faço, mas é como eu faço. Não adianta eu e você cobrarmos dos nossos filhos que façam as tarefas domésticas com prazer, se nós fazemos as tarefas domésticas reclamando. Não adianta nós queremos que as nossas meninas sejam boas esposas quando crescerem e se casarem, se dentro de casa elas têm uma general e não uma mulher que teme ao Senhor e honra o seu marido. Não adianta eu criar o meu filho para ser um bom esposo, um bom pai, se dentro de casa ele não vê essa imagem, essa figura dentro de casa. Você entende que essa mulher teve um bom exemplo, por quê? Porque o texto diz que ela trabalha de boa vontade. Ela não só faz, mas ela faz sorrindo. Ela não só faz, mas ela faz o melhor. Ela não só faz, mas ela se esforça em fazer com boa vontade. Aleluia! Me ajude a pregar, por favor. Olhe para essa menina que está perto de você
e diz assim para ela: o Senhor. Não, você não está aqui, falou o Senhor. Quer que a gente trabalhe de boa vontade. Isso é para as irmãs e é para os irmãos que estão aqui também. O Senhor quer que a gente saia de casa para vir para o culto de boa vontade. O Senhor quer que a gente saia de casa e venha para o ensaio de boa vontade. O Senhor quer que a gente faça o devocional, busque a presença dele dentro de casa de boa vontade. O Senhor quer que a gente sirva a mesa, honre a nossa família de boa vontade. Quem recebe essa palavra, levante a sua mão. Os nossos filhos jamais farão com prazer aquilo que a gente faz com raiva. Os nossos filhos jamais terão prazer em temer e servir ao Senhor. Se vir para a igreja para nós é um vício. Se vir para a igreja para nós é sempre um motivo de desentendimentos. Você entende? Talvez você ainda não é pai, mas um dia vai ser. Talvez você ainda não é mãe, mas um dia vai ser. E hoje essa palavra tem endereço certo. Deus está falando conosco. Ele nos deu a oportunidade de costurar o nosso futuro. A segunda informação que eu quero destacar nessa noite está no verso 19. Olhe para o texto, por favor. Está escrito que ela estende as suas mãos a dois instrumentos que eram utilizados para o processo de fiar. A Bíblia fala de fuso e roca. Se você puder, repita após mim: fuso e roca. Irmã Luana, o que é esse instrumento? Ou o que eram esses instrumentos? Minhas irmãs, não tinha a linha pronta, não tinha uma magazine onde eles iam comprar o tecido pronto. Não tinha sequer a linha pronta. Elas pegavam a matéria-prima porque aprenderam com mamãe assim. Pegavam lã, pegavam ninho e logo iam para esses instrumentos. Para quê? Para fazer a linha. E depois da linha, faziam os tecidos. A Bíblia, em meio a tantos exemplos daquele tempo, ensina para nós muitas coisas. E a segunda lição que eu gostaria de destacar para as irmãs e para os irmãos aqui presentes é exatamente esse processo que está por detrás da transformação. Olhe para a sua roupa, por gentileza. Talvez ela é de algodão, talvez ela é de lã, talvez ela é de linho, talvez é de um tecido chamado poliéster. Você olha e quase que não consegue enxergar a linha por causa da trama do tecido que está tão bem entrelaçado. Mas a bem da verdade é óbvio que hoje esse processo é muito mais tecnológico. Mas para essas mulheres, para esse povo nesse tempo, era um processo que requeria tempo. Quem olha para a lã enxergava só lã, mas quem conhece o processo consegue enxergar a lã virando linha e depois virando tecido e o tecido virando roupa. Irmã Laura, não entendi, vou repetir. Quem olha para a lã e não tem essa habilidade que essas mulheres tinham, enxergava só uma matéria-prima. Mas quem conhece de processo sabe, isso aqui tem chance de virar a linha de virar o tecido e o tecido de virar uma roupa. Irmã Luana, o que é que essa mulher nos ensina nessa noite de sábado? É que sem constância não tem transformação. Transformação é um processo. A gente quer que seja da noite para o dia. A gente quer que seja rápido. E sabe o que o Senhor falou comigo, pastora Carla? Nós temos pressa para que o outro seja transformado, sendo que nem nós ainda terminamos de ser. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Essa mulher tem a paciência de entender que há um processo, o processo leva tempo, hein? Não adianta, marido não vem pronto, filho não vem pronto, esposa não vem pronta. E como é que fica pronto passando pelo processo da obediência, passando pelo processo do temor ao Senhor, passando pelo processo de viver a fé que professa, e isso não é da noite para o dia. Irmã Luana, tem transformações que acontecem rápido, eu concordo. Tem gente que talvez que me ouve aqui que foi liberto do cigarro de um dia para o outro. Tem gente que me ouve aqui que talvez foi liberto das drogas, do álcool de um dia para o outro. Entrou num culto como esse, o Espírito tocou e a pessoa nunca mais se encostou nessas coisas. Mas existem pessoas que também me ouvem nessa noite que tiveram que passar por um processo. E no meio desse processo, alguns demorou um mês, outros alguns meses.
diferente da outra. E por que é que Deus está falando para nós que ela pegava o fuso, que ela pegava a roca e que ela tinha paciência de entrar nesse processo de fazer a linha? Porque nós somos a geração mais impaciente que já existiu. É óbvio que de um lado é reflexo da tecnologia, e é claro que eu não vou falar a minha idade, mas eu me lembro quando eu era criança, eu tô brincando, eu falo sem nenhum problema, mas eu me lembro quando eu era criança, eu tenho 34 anos hoje, mas eu me lembro quando eu era criança que a gente, para fazer ligação, ia lá no orelhão, tinha um cartão telefônico. Quem é desse tempo, não se manifeste, você já manifestou, irmão. Você já contou. A gente ia pro orelhão e tinha fila. Quem lembra que tinha fila no orelhão? E a minha mãe tinha quase uma coleção de cartão telefônico. Acabavam de 20 unidades, ela colocava um de 30. E ligação interurbana era uma coisa rápida. E logo acabava tudo. E quem é dessa geração não sabe nem o que eu estou dizendo. Por quê? Porque essa geração já acorda e manda mensagem pro outro lado do mundo quando ele está deitado em sua cama. Quem tem um pouquinho mais de idade deve recordar-se que no interior, na casa de vó principalmente, para fazer comida era necessário esquentar, fazer o fogo, a lenha primeiro. E depois de preparar a lenha que colocava a panela e a comida demorava, mas comida boa. Só que hoje não, a gente vai no fast food, a gente pede um prato, em 15 minutos está pronto, você coloca no micro-ondas, aperta o botão e é tudo muito rápido. Nós somos uma geração impaciente, por quê? Porque estamos mal acostumados. Aí você conhece Jesus hoje, e amanhã você já diz, meu Deus, amanhã eu já vou ser pastor, amanhã eu já vou ser obreiro. Há um tempo, no meio desse processo, Deus está me lapidando e te lapidando. Você conheceu Jesus hoje, levou Jesus para a tua casa, teus filhos estão vindo para a igreja, tua esposa está vindo para a igreja. Aí você imagina, vai todo mundo virar anjinho, com auréola e tudo, e você está procurando até agora a auréola dos teus filhos e não está encontrando. É que existe um processo, diga comigo, processo. Esse ato da repetição é pedagógica. Esse ato da repetição é necessário, porque é que a gente fala 10 vezes a mesma coisa com o filho, porque Deus também fala às vezes 10 vezes a mesma coisa para a gente. Deus já mandou você perdoar o ano passado, você continua protelando. Deus já mandou você resolver algumas pendências do ano passado, você ainda está protelando. Aí você cobra de dentro de casa algo que em você e em mim ainda não está pronto. Nenhum de nós está pronto, somos obras ainda na mão do oleiro, somos barro ainda sendo moldados na mão do Senhor. Eu tenho um pedido para te fazer. Primeiro, tenha paciência uns com os outros. Essa irmã que de vez em quando falta, essa irmã que é meio inconstante, essa irmã que é meio Pedro, anda com espada na bainha, tudo, ela calma, irmã, tenha paciência com ela. Enquanto Jesus estiver no barco, Jesus está transformando, Jesus está voltando, Jesus está libertando. Eu vou dizer de novo, porque tem alguém que vai lavar a espada nesse corpo. Enquanto estiver na presença dele, ele está transformando, ele está libertando, ele está voltando, ele está restaurando. A transformação exige um processo. Eu creio que nesse processo você está melhor do que antes, sim ou não? Eu creio que nesse processo amanhã você vai estar melhor do que hoje, sim ou não? Tem uma frase da pastora Helena Tanuri que eu amo demais. Ela diz: eu não sou ainda a mulher que eu gostaria de ser. E talvez esse culto, para você que me ouve, mulher, olhou para a tua casa, olhou para os teus filhos, para a tua vida com Deus, e você disse: Deus, eu ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas a pastora Helena Tanuri também diz na sua frase: mas graças a Deus, eu também não sou quem um dia eu já fui. Nós estamos sendo transformados. Estamos sendo transformadas. Irmão, quando eu já errei muito com os meus filhos, ei, ainda dá tempo, pede perdão, conversa, olha no olho, estamos sendo transformadas. Irmão, olha, eu já tropecei muito como pai, eu já errei muito como marido. Se está vivo, tem esperança, pede perdão, conversa, olha no olho, reconcilia com o teu irmão, deixa até a oferta de lado, vai primeiro consertar a casa, porque enquanto estamos do lado de cada eternidade, oh aleluia, há esperança de sermos transformados e mais parecidos com Jesus a cada dia.
Olhe para o texto, por favor, que eu não quero ser cansativa aos irmãos. Verso 21. A Bíblia diz, no meio do processo, ela pegou a matéria-prima, ela foi para os instrumentos, começou a afiar, fez a linha, fez o tecido e agora ela faz a roupa. Aí o texto diz, ela não teme por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrado de roupa dobrada. Dependendo da sua tradução, está escrito que ela não receia por causa da neve, porque toda a sua família está vestida de agasalhos ou de roupas pesadas. O que a Bíblia está apresentando para nós é algo fenomenal. Essa mulher não apenas tem a paciência de pegar a matéria-prima. Essa mulher não apenas tem a paciência de fabricar a lã, fazer o tecido e fazer a roupa, como quando chega um período difícil, que era o período do inverno na Palestina, essa mulher não sente medo. E por que é que ela não sente medo, irmã Luana? Porque ela já deixou a sua casa preparada para o inverno. O inverno da Palestina, amados irmãos, era um inverno extremamente rigoroso. Mas na casa dela havia uma segurança, a qual? Está todo mundo vestido de agasalho. E sabe o que eu descobri? Eu descobri que roupas de inverno não aquecem. Irmã Lona, não entendi, foi nada. Calma. Eu sei que talvez você saiu de casa, dependendo de onde você mora, está com um vento gelado, aí você pegou, como eu, uma blusa. Tem irmã, eu já peguei até o cachecol. Minha esposa olhou para mim e falou, acho que você está meio exagerada. Aí eu deixei o cachecol lá, porque estava para mim muito frio. Note que no meio desse período, dessa estação do inverno, essa mulher está tranquila porque ela já se preveniu fazendo a roupa do agasalho. Mas eu repito, o agasalho ou a roupa de inverno não aquece. Mas a roupa de inverno, que geralmente são roupas mais grossas, tecidos mais grossos, elas têm uma característica, qual? Não é aquecer, mas é impedir o calor de sair. E agora você vai dar um glória, eu vou te explicar por quê. Porque a gente acha, enquanto mulher, a gente depois que vira mãe, então a gente abraça a culpa, a gente vive culpado. Se a criança tropeça, a culpa é nossa. Se a criança não quer comer, a culpa é nossa. Tudo é culpa nossa. Eu estou no mês das mães, então deixa eu pregar nessas mãezinhas que estão aqui. A gente pega para nós um peso que não é nosso, e você vai entender. A obrigação de aquecer não é da roupa, é o próprio corpo que mantém, é o próprio corpo que produz o calor, e o agasalho vai só impedir o calor de sair. Irmã Loura, eu não estou entendendo. Quem salva a tua família não é você, minha irmã, para com isso. Quem convence do pecado não é você, minha irmã, para com isso. Quem insiste e quem fica lá brava, chorando, às vezes brava, meu Deus, o Senhor está dizendo, para de querer fazer a minha obra, faz a sua. Quem aquece sou eu, você só protege. Quem salva sou eu, você só mostra o caminho. Quem liberta sou eu, você só intercede, mas tem irmãs, e às vezes eu me incluo nisso, que a gente está querendo competir com o Espírito Santo. A gente aqui quer convencer do pecado, da justiça e do juízo, e a gente insiste, a gente cobra. E hoje o Senhor me trouxe aqui, o Senhor falou comigo uma frase que eu tenho aprendido, eu vou fazer você repetir para você não esquecer. Não seja uma cobradora, seja uma encorajadora. Vou dizer de novo, cadê as irmãs que vieram para o culto? Olha para quem está do teu lado, encara a irmã no olho agora. E diz assim para ela, para de cobrar, comece a encorajar. O irmão também pode falar a mesma coisa, que tem marido que cobra mais que cobrador de ônibus. Olha para o irmão aí e fala, para de cobrar e comece a encorajar. Pare de cobrar e comece a encorajar. Ela não aquece, ela mantém aquecido. Sabe qual é a diferença? É que ela simplesmente faz a barreira de proteção. E agora eu vou pregar como uma boa assembleiana. Sabe o que a gente faz? A gente só fica na madrugada intercedendo. Sabe o que a gente faz? A gente abre o propósito de consagração. Sabe o que a gente faz? Faz a campanha na hora que a gente está lavando a louça. Senhor, eu vou orar essa semana inteira por ele, nessa causa. Senhor, eu vou apresentar esse jejum por ela, essa semana por essa causa. Eu não posso converter ninguém, mas ele sabe, ele convence, ele quer.
Sabe quando os nossos filhos vão ter vontade de orar? Sabe quando o nosso marido vai se esforçar para orar? Pregue para os irmãos também. Sabe quando a tua esposa vai ser mais espiritual? Vai ser mais de oração? Vai ser mais dedicada às coisas de Deus? Quando nós começarmos primeiro. Ao invés de cobrar, vai lá ler a Bíblia. Abra a tua Bíblia. Comece a ler. Ao invés de falar, você não ora não. Dobre você o teu joelho e vai orar e vai interceder. Eu sei que nem todo mundo dá glória com sermões como esse, mas a palavra tem endereço. Eu não quero ser uma cobradora, eu quero ser uma encorajadora. Eu não quero ser a que aquece, mas eu quero ser a que faz o agasalho. Oh, aleluia! Eu não preciso fazer aquilo que é de Deus. Quem me entende, diga glória. Continuando a fim de que a gente encerre, a Bíblia vai dizer ainda que ela faz para si cobertas. Ela veste-se de linho fino e de púrpura. Em outras palavras, essa mulher cuidava da sua própria casa. Ela não apenas costura como uma tarefa de empreendedorismo, que lá na frente a gente vai ver que ela vende, mas ela também costura para embelezar a sua casa. Ela faz para si tapeçaria. Diga comigo, tapeçaria. Tapeçaria. O que é a tapeçaria, senão tapetes? E geralmente elas faziam isso não apenas por uma necessidade, mas elas faziam isso para adornar a casa. Deixar o ambiente agradável. E aí o Senhor falou no meu coração, anotei para que eu não esquecesse. A nossa casa é o ambiente que mais gera memórias na vida dos nossos filhos. Quer ver um exemplo? Talvez você foi criado em uma outra cidade, você tem memórias até hoje de como era a casa que você cresceu na infância. Eu cresci aqui num bairro chamado Ponte Rasa, em São Paulo, e eu me lembro exatamente de como era o apartamento que eu morava. Eu lembro dos brinquedos que eu brincava enquanto criança. E quando eu sonho alguma coisa da infância, eu não lembro muito da minha fase da adolescência, quando eu morei com meu avô, mas eu me lembro exatamente daquilo que eu vivia na minha infância. Quer que eu conte uma coisa só para vocês? Até o cheiro do desinfetante que a minha mãe usava, eu consigo me lembrar. E hoje, enquanto mulheres de Deus, nós precisamos, enquanto homens de Deus, porque há muitos homens aqui também, nós precisamos entender a importância de cuidarmos da nossa casa. E aqui eu não falo só de cuidados das tarefas domésticas que são extremamente necessárias, mas do ambiente como um todo. Fazer da nossa casa um lugar de paz. Fazer da nossa casa um lugar que a gente quer voltar. Fazer da nossa casa um ambiente onde a gente tem pressa para chegar. Oh, o Espírito Santo fala no meu coração nessa noite que tem gente que se pudesse ir para outro lugar, mas não ia para casa. Por quê? Porque dentro de casa está difícil, dentro de casa está complicado, mas há um Deus do céu que pode restaurar todas as coisas. Torne o ambiente mais aconchegante. Volte a sentar à mesa. Volte a fazer refeições em família. Eu sei que a vida da gente é agitada demais. Eu sei que está todo mundo conectado com telefone, com internet, com streaming, a Netflix de um lado, o Instagram chamando do outro. Mas vamos nos desconectar um pouco e vamos nos conectar com a nossa casa primeiro, com a nossa família primeiro. Deus tem gritado na minha alma e essa tem sido a minha oração. Eu não quero ganhar mundo e perder os meus. Eu não quero ganhar mundo e perder dentro de casa. Irmã Ana, mas os meus filhos já cresceram. Você ainda pode transformar o seu ambiente num ambiente bom. Quando os teus filhos vão te visitar, o que eles ouvem? Reclamações. Quando a sua nora chega com seus netos, o que eles recebem? Um abraço? Ou simplesmente são críticas aos outros? São assuntos sempre negativos e pesados? O nosso lar tem sido um ambiente onde as pessoas gostam de estar, onde as pessoas dão graças a Deus quando vão embora. Irmã Luana, meus filhos já são grandes. Irmã Luana, eu já estou em outra fase, eu já tenho netos e bisnetos. Que a tua casa seja uma referência para eles. E aqui eu não estou falando de cor de móvel,
nível. Aqui eu não estou falando de luxo. Aqui eu não estou falando do bairro que você mora. Aqui eu não estou falando se é mansão ou se é uma casa simples. Eu estou falando de paz. Qual foi a última vez que você falou eu te amo para tua esposa? Os irmãos estão achando que ia escapar, né? Qual foi a última vez que você olhou nos olhos dos teus filhos e falou que minha irmã, eu não aprendi a falar que amo? Pois é, mas a partir de você, a tua família vai crescer com esse ramo. Irmão, olha, eu só não gosto de abraço, eu não gosto desse negócio. Mas dentro de casa talvez tenha um menino dentro de um quarto jogando videogame esperando um abraço teu. Então corre para mudar esse ambiente. Então corre para mudar esse ambiente. Deus nos deu a oportunidade. Levante a tua mão e diz: eu vou posturar o meu futuro. Eu vou posturar o meu futuro. Eu vou posturar o meu futuro. Aleluia. Olhe para o texto para que a gente encerre. A Bíblia diz que ela faz também panos de linho fino e os vende. Ela dá cinta aos mercadores. Eu já falei sobre a atividade dela no comércio. Mas o verso que repetimos, que foi o 25, diz que a força e a glória, dependendo da tradução, a força e a dignidade são os seus vestidos. Aleluia, Jesus. Sabe por que ela não tem medo do amanhã? Porque ela já está se preparando hoje. Sabe por que ela não tem medo do amanhã? Porque ela já está posturando de um modo sábio hoje. Se você puder, fique de pé. Cuidado, para não dividir a atenção dos teus filhos com o ministério. Cuidado, para não dividir a atenção do teu casamento com a igreja. Cuidado, para não separar o seu tempo com Deus. Irmão, o que deve ser a prioridade primeiro é o Senhor. Busque ao Senhor. E depois é a sua família. Cuidado, porque a igreja só vem depois da sua família. Cuidado, porque nós temos vivido uma crise. Qual é uma crise? De pessoas que cresceram na igreja, mas não querem mais servir a Deus. Por quê? Porque não receberam um ambiente de paz dentro de casa. Você já deve ter ouvido aquela frase de uma criança que dizia: eu quero morar na igreja. Por quê? Porque na igreja o papai fala baixo. Porque na igreja a mamãe não grita. Eu não sei você, mas eu me preocupo demais. Não com o que os outros pensam de mim, mas com que a minha família vai falar ao meu respeito. No final desse capítulo, a Bíblia diz que os seus filhos a louvam. O seu marido a elogia. Isso é mais bonito do que ter o nome no Facebook. Isso é mais louvável do que ser conhecido e ter fama aqui na terra. Eu não sei você, mas eu quero que a minha família, daqui a 10, 20, 30, 50 anos, possa dizer: a minha mãe, a minha avó temia ao Senhor. Tem gente preocupada com a herança que vai deixar para a próxima geração. Meu irmão, se tiver condição de guardar dinheiro, faça. Mas na maioria das vezes está faltando dinheiro, né? Mas você pode deixar uma herança melhor do que dinheiro. Você pode ensinar os seus filhos a temer ao Senhor. Você pode ensinar os seus filhos a servir a Deus. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Irmão, eu acho que eu estou fazendo um bom trabalho. Continue. Essa palavra é para você. Continue. Continue costurando o futuro. Irmã Ana, meu trabalho não está assim, meio 100% não. Dá pra gente melhorar, sempre dá pra melhorar. Irmã Ana, essa palavra não é pra mim não, é pra alguém que faltou. Deus está falando comigo e Deus está falando com você. Irmã Ana, você falou só para as mulheres, os homens está todo mundo tranquilo. Ei, você também tem a mesma responsabilidade que ela, de cuidar e edificar da tua casa. E tem um pouquinho mais, porque Paulo vai dizer: ame ela como Cristo amou a igreja. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. A presença de Deus está nesse ambiente. A presença de Deus está nesse recinto. Nós não vamos perder os nossos. Irmã Ana, meu filho já está afastado. Irmã Ana, eu não era crente, me converti depois, ou eu era crente, mas meus filhos ainda assim se desgarraram. Calma! Enquanto você costura na oração, enquanto você costura na intercessão, e amando eles, independente das escolhas
tenha certeza, essa semente vai germinar e vai dar bons frutos. Como que eu tenho tanta certeza assim? Porque um dia na minha adolescência eu também me afastei da igreja. E a minha mãe nunca desistiu de orar. Até o dia que Cristo veio e me resgatou. Aleluia. Feche os teus olhos. Pega essa palavra não como um fardo de culpa, mas pega essa palavra como uma instrução para libertação. Eu vou fazer diferente. Eu vou agir diferente. Minha mãe fazia assim, Senhor, e eu estou fazendo igual. Isso não é louvável. Me ajuda a fazer diferente. Senhor, me ajuda a dar uma herança diferente dos meus filhos. Me ajuda a ser um homem, Senhor, e uma mulher sábia. Pai, eu quero orar nessa noite pela tua igreja. Nós nos reunimos em nome do Senhor. Foi o Senhor quem marcou esse encontro. Foi o Senhor quem fez isso, e isso é, Senhor, maravilhoso aos nossos olhos. Hoje o Senhor não quis